Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Tá aí, Reinaldo. Primeiro tucano preso, no caso do Mensalão, não é qualquer tucano, é um grão tucano, foi governador de Minas. Mas você faz uma distinção entre esses dois processos do Mensalão, o tucano e o Mensalão do PT. Não é isso, Reinaldo? Boa noite. Boa noite, Amanda. Pois lá estou eu, né, com o meu narigudo predileto, que era o Voltaire, né, que o segredo de aborrecer é dizer tudo. E aí é preciso dizer tudo, é preciso que a gente se debruce sobre esses casos. O erro mais importante que a imprensa comete neste caso é chamar, por exemplo, aquilo que se denominou Mensalão Tucano de embrião do Mensalão petista. Embrião é uma palavra que tem origem, né? Vem do embrion grego, quer dizer, aquilo que brota, é um novo ser. É aquele ser que, embora ainda não desenvolvido, carrega todas as características do ser adulto. Seja pela etimologia, seja pela história, seja pelo fato cru, aquilo que se chama Mensalão Tucano nada tem a ver com o Mensalão petista. Pode ter sido crime também, mas foi outro. Por que eu falo isso? O que é o tal Mensalão Tucano? Foi, segundo a acusação e segundo a denúncia, um desvio de recursos de 3 estatais mineiras, da Copasa, da CEMIG e do BENGE, o Banco Estadual, que já nem existe mais. 3,5 milhões de reais teriam sido carreados em razão de contratos que foram feitos por essas empresas para a campanha eleitoral de Eduardo Azeredo de 1998. Acontece que Eduardo Azeredo não foi reeleito. Então você pode ter tido crime de peculato, que é o uso de dinheiro público. O de lavagem de dinheiro é uma licença poética, quem conhece o assunto sabe que isso não é lavagem. Mas tudo bem, tem lá lavagem de dinheiro? Ok. Isso é mensalão? Não. Porque o mensalão é outra coisa. O mensalão petista é outra coisa. Para começo de conversa, o mensalão petista, e o jornalismo tem a obrigação de fazer essa diferença, ele foi praticado e exercido no curso do mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. O Luiz Inácio Lula da Silva era presidente da República quando o esquema do mensalão funcionou. Quando dinheiro público foi usado para comprar partidos de porteira fechada, quando o dinheiro foi usado para pagar parlamentares para que votassem de acordo com o governo, para pagar a base aliada, para criar um congresso paralelo que funcionaria com este dinheiro também paralelo e sujo. Isso foi o mensalão. O mensalão, que na verdade, aí se quiserem falar em embrião, o mensalão que é o embrião do petrolão, aliás nem isso é, porque são o mesmo esquema, rigorosamente o mesmo esquema. O uso de dinheiro público com a intermediação de empresas privadas para comprar parlamentares, para comprar partidos políticos, eventualmente para enriquecer alguns pilantras. Mas notem, uma coisa é você usar o dinheiro público, usar as estatais, usar também as empresas privadas, como se usou, para um projeto de poder, para se instalar no poder, nele permanecer e dele não sair. Para financiar até a reforma política, como o PT tentou fazer no período. Uma reforma política que o eternizaria no poder. Outra coisa é fazer caixa 2 para tentar uma reeleição. Né? Então dizer que são 2 mensalões, não, é mentira porque não são. Insisto, eu não estou dizendo que não tenha sido crime o que aconteceu lá, em Minas. Mas um esquema não tem nada a ver com o outro. Até porque, para que fosse a mesma coisa, seria preciso que Eduardo Azeredo, reeleito, tivesse alimentado a base de apoio com esse dinheiro. E então seria um mensalão mineiro. Não, o fato de Marcos Valério estar nos 2 casos não significa que sejam a mesma coisa. Essa é uma mentira que o PT inventou e que caiu no gosto das pessoas. Outras observações eu tenho de fazer também, correndo o risco de ser desagradável e certamente indo na contramão. Só que aí eu convido as pessoas a lerem as peças do processo. Né? Testemunhos favoráveis a Eduardo Azeredo foram excluídos do processo. Não há ninguém que diga
que ele sabia do esquema e participou do esquema. Provavelmente o Marcos Valério agora vai falar isso porque está em delação premiada, né? E há uma outra questão para a qual precisa chamar atenção, mas também importante, a prova que há contra ele, chamada de prova, são 3 recibos assinados por ele, comprovadamente assinaturas falsas. Também não foi considerado. E para encerrar, se pegar todo o processo do Mensalão e todo o processo do Petrolão, até agora, incluindo as condenações em primeira instância, o Azeredo teve a segunda maior condenação. Só perdeu para o Marcos Valério, né? Segundo a justiça brasileira, isso significa que Azeredo mexeu com mais recursos do que toda a cúpula petista que foi pega no Mensalão e também, por enquanto, aí a turma do Petrolão. Alguém com um mínimo de sinceridade e objetividade e apego aos fatos realmente acredita nisso? São perguntas, são questões, né? Mas que fique a questão fundamental. Não são a mesma coisa. Quando menos, são crimes diferentes, de importância diferente e de virulência absolutamente diferente. É isso aí. Reinaldo, boa noite e até amanhã.